igreja ela não vai parar. A igreja não vai parar. A igreja não vai parar. A igreja vai crescer. A igreja não vai parar. A igreja não vai parar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja vai avançar. A igreja vai cumprir o seu propósito nesse lugar. O diabo não vai parar essa igreja. O diabo não vai parar os pastores. O diabo não vai parar os ministros. O diabo não vai parar essa igreja. Nós declaramos em nome de Jesus uma igreja forte, uma igreja viva, uma igreja abençoada, uma igreja, Pai, que seja tua em todo o tempo, Pai, sem temer o mal, avançando debaixo do sol, debaixo de chuva, nada vai parar a igreja em nome de Jesus. Nós declaramos, Satanás, nós paramos os teus intentos agora, ordenamos que você saia agora em nome de Jesus, em nome de Jesus, bata em retirada, tudo que estava travado sendo destravado agora, tudo que estava parado andando agora em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque você é a nossa força. Obrigado porque você é o nosso Deus. Obrigado, Pai, porque nós podemos confiar no Senhor. A tua igreja confia em Ti, Pai. A tua igreja confia em Ti. Nós confiamos em Ti, Pai. Cremos na vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Podeis assentar, irmãos. Para você, irmão, isso não é uma demagogia, não. Estou dizendo para você que Satanás não vai parar a igreja, ele não vai. Nós vamos falar hoje, irmãos, a respeito de submissão e autoridade. Glória a Deus. E estava orando ao Senhor por esses dias. E veio no meu coração falar sobre isso, porque a igreja ela precisa resgatar algumas coisas. E não perder algumas coisas. Quando se fala de submissão e autoridade, alguns até coçam a cabeça, balançam a cabeça, uns não gostam do assunto. Mas é necessário para crescimento da igreja. A gente tem essa matéria no Rema, eu não vou aqui falar sobre o Rema, eu vou falar aqui que Deus colocou no meu coração. Alguns exemplos de pessoas que agiram de forma certa e correta, aquelas que foram corrigidas. Paulo diz para Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, 2 Timóteo, toda a palavra é inspirada por Deus, para o ensino, para a repreensão, para a correção e educação na justiça, a fim de que o homem seja perfeito e perfeito para toda boa obra. Amém, irmãos? A gente precisa entender que a gente está em crescimento, a gente ainda não sabe de tudo. E o Senhor vai, de tempos em tempos, Ele pode nos corrigir, Ele vai nos corrigir. Sabe por quê, irmãos? Quando nós falamos de submissão e autoridade, muitas pessoas pensam que é algo que Deus colocou, que Deus plantou simplesmente para botar a opressão de um homem em cima do outro. É a visão que as pessoas têm hoje em dia, submissão. Lisa Bevere, ela disse uma coisa interessante. Ela falou assim, há liberdade na submissão e escravidão na rebelião. E é verdade. Todo aquele que é preso na rebelião, ele é escravo. Ele não consegue perdoar, ele não consegue abrir o seu coração, ele deixa a mágoa entrar e pior, começa a causar divisão no meio da igreja. Então esse assunto de submissão e autoridade para Deus é algo importante. Foi estabelecido por Deus, é um princípio de Deus. Amém, irmãos? Foi Deus que estabeleceu, não foi homem que estabeleceu, não, irmãos. Quando nós falamos de reino de Deus, reino significa que existe um rei, existe um senhor, existe alguém acima, não é uma democracia, não tem alguém para poder falar para o outro, isso tem que ser assim, isso tem que ser assado, não. Deus estabeleceu como tinha que ser e pronto, acabou. Ponto final. Não tem o que dizer, não tem o que falar. E o mais engraçado é que as pessoas, às vezes, elas não gostam muito dessas coisas. Mas se você for para observar, lá em Colossenses está escrito o quê? E ele nos libertou do império das trevas, ou seja, do reino das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Até nas trevas existe uma hierarquia. Até nas trevas existe algo organizado. Você entende, irmãos? O diabo ele só quer fazer bagunça no meio da igreja. Ele não quer deixar essas coisas que Deus estabeleceu acontecerem dentro da igreja, porque ele sabe que vai ficar ruim para ele. Aliás, já está ruim para ele em nome de Jesus. Abre comigo em Romanos, no capítulo 13, conhecido de todos, mas vale a gente estar consciente dessas coisas. Romanos, capítulo 13, versículo 1. Não sei se vão projetar ali. Romanos 13, 1 diz assim, todo homem
esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Eu estou lendo o livro de John Bevere, onde me veio a inspiração para trazer essa ministração hoje. E ele traz algo interessante que Deus tratou com ele. Ele é um homem de Deus, um homem viajado pelo mundo, um homem conhecido. Ele trouxe uma experiência de como o Senhor tratou o coração dele com relação à autoridade, com relação à pessoa revestida de autoridade. Ele foi convidado por um pastor, por uma igreja famosa internacional, para ele cuidar dos jovens. Mas ele disse que não tinha conhecimento nenhum sobre os jovens. Ele foi ler livros, ele foi buscar na internet, ele foi procurar por onde, até que ele encontrou num site, em um livro, uma igreja de um pastor que falava o seguinte: nós temos hoje 1.250 jovens nos nossos cultos e só continua crescendo, só continua avançando. E ele ligou, pediu a secretária dele para entrar em contato com essa igreja e perguntar se os pastores de lá poderiam deixá-lo fazer uma visita naquele lugar e dar algumas orientações para ele, tirar algumas dúvidas. De pronto aceitaram, ficava em outro estado. Ele pegou um avião, foi para lá. Passou um tempo lá vendo os cultos e aprendendo como acontecia naquele lugar. E ele ficou maravilhado, porque os jovens de lá, os pastores de lá, eles faziam o quê? Eles trabalhavam com células. Eles convidavam os jovens da comunidade, das escolas, para poderem participar de uma chamada festinha. Porque eles diziam o seguinte: jovem, quando você convida para a igreja, há uma resistência. É ou não é? Mas quando você fala de festinha, o jovem já está tudo, né? Glória a Deus, vamos sim. Churrasco. Mas o que aconteceu, irmãos? Ele começou a ver aquilo, ele começou a se empolgar com aquilo pela estratégia que aquela igreja tinha. Ela estava crescendo com jovens. Quando acontecia a festinha, havia uma socialização com jovens, havia uma conversa, havia a amizade, música gospel contemporânea, era uma coisa voltada para jovens. E ali no meio ministravam-se a palavra de Deus. Muitos recebiam, confessavam a Cristo e iam para essa igreja. Por isso a igreja estava enchendo, a igreja estava lotando. E ele ficou empolgado com aquilo. Num culto de terça-feira de jovens, mais de 1.500 jovens dentro de uma igreja. Você imagina isso, irmãos? Olha que bênção, que maravilhoso. Ele ficou empolgado. Ele voltou para a sua igreja, chegou para o seu pastor, contou a novidade, falou que queria fazer a mesma coisa. O pastor dele falou assim: meu irmão, vai fundo, glória a Deus. Já deu certo. E ele já começou a montar a sua equipe dos seus pastores auxiliares. E aí começou a treiná-los, começou a ensiná-los sobre lealdade, fidelidade, porque era isso que ia ter que ser passado para os jovens quando os jovens estivessem na igreja. Ele orou a Deus e Deus deu estratégia para ele: olha, você vai levantar 24 jovens para você poder botar no meio da comunidade e esses jovens também atraírem outros jovens. Isso durou 8 meses de preparação. Só que num determinado dia, uma reunião de pastores, glória a Deus, o pastor levantou, o pastor presidente diz assim: cavalheiros, o Espírito Santo falou no meu coração e me mostrou uma direção para essa igreja. A gente não vai trabalhar com células nessa igreja. Então, se tem algum departamento que está trabalhando com célula na igreja, pode cessar agora, que não vai mais acontecer. Quando vi, ele disse que ficou irado na hora. Ele levantou e ele questionou o pastor: mas pastor, o senhor está falando só do departamento de idosos, do departamento de família, os jovens não entram nisso não, né? Ao pastor: John, Deus falou no meu coração e vai ser assim, nós não vamos trabalhar com célula. Ele insistiu ainda mais algumas vezes: pastor, mas 1.500 jovens dentro dessa igreja aqui, são 1.500 vidas, pastor, dentro dessa igreja. O pastor repetiu: John, Deus falou no meu coração e disse para não trabalharmos dessa forma. Ele, indignado, pegou o carro, foi para casa, abriu a porta. A esposa dele veio dar uma boa tarde para ele, ele nem deu boa tarde para a esposa. Ele não podia ter feito isso. A esposa dele virou para ele e falou assim: ele? E o que ele fez? O pastor, ele falou que não era para ter mais célula. Depois de 8 meses eu gastei dinheiro, eu viajei, fiz tudo. E ele fala para mim que não pode ter célula. A esposa dele vira para ele e disse: olha, Deus está ensinando alguma coisa para você. Virou e foi para o quarto. A raiva saiu do pastor, que era só no pastor, passou para a esposa dele também. E ele foi para a janela da cozinha, irmãos, e ficou pensativo sobre essas coisas. E Deus falou com ele, o Espírito Santo falou com ele. Olha só que forte isso. Eu quero ler para vocês, porque não é só um entendimento que eu tenho. Eu quero
repassar o que ele falou realmente. O Espírito falou com ele assim: John, qual ministério que você está construindo? Você está construindo para você ou para mim? Aí ele disse assim: seu, Senhor, eu estou construindo um ministério para o Senhor. E ainda quis explicar a Deus, mas é porque eu falei para o pastor que a gente ia conseguir colocar mais de 1.500 jovens dentro da igreja. E Deus deixou ele falar, como se Deus não soubesse de tudo aquilo, é ou não é? Deus deixou ele falar. E aí o Senhor falou para ele o seguinte: John, quando eu trouxe você a essa igreja para servir a este homem, eu fiz de você uma extensão do ministério que eu confiei a ele. Eu chamei para ser braços e pernas do seu pastor. Eu coloco somente um homem como líder em cada ministério. Eu não sei se você pegou o que aconteceu. Ele achava que ele estava correto, ele tinha as razões dele, era lícito o que ele estava fazendo, mas quem tratou com ele não foi o pastor dele, quem tratou com ele foi o Espírito Santo. A primeira coisa, você está construindo um ministério para mim ou para você? Sabe, irmãos, às vezes a gente está dentro da igreja, acontecem algumas coisas que a gente precisa tomar nota no nosso coração. Essa obra, ela pertence ao Espírito Santo. Quem conduz é o Senhor Jesus. Ele é o dono da igreja, ele não é do pastor Wellington, não é do pastor Gerson, não é do Tony, não é do pastor Tiago, não é do pastor Guga, que tomou um negócio no peito aí domingo e aguentou firmemente. Glória a Deus por isso. E a gente precisa se colocar, irmãos, na posição que Deus quer que a gente seja. Às vezes tem pessoas dentro da igreja que falam assim: mas eu não sei qual é o meu chamado, eu não sei o que eu tenho que fazer no meio da igreja. Aqui a explicação para você: sirva o seu pastor em primeiro lugar. Amém, irmãos? Você está entendendo isso? Às vezes você fala assim: mas eu estou aqui, eu sou um profeta, mas eu estou aqui, eu sou um missionário, já era para eu estar longe já, por que ainda não chegou o meu chamado, por que não chegou a minha hora ainda? Porque Deus colocou você aqui para você servir o seu pastor. Mas não, peraí, tem alguma coisa errada, porque eu sirvo a Deus em primeiro lugar e depois aos homens. Se você não servir o seu pastor, você não está servindo a Deus. Você pode dizer assim: eu estou servindo a Deus, mas se você não serve o seu pastor, você não está servindo a Deus. Irmãos, Deus tem algo muito sério com a questão da autoridade. Um exemplo disso foi o que aconteceu com Saul. Saul, por 2 vezes, o profeta falou para ele não fazer coisas e ele desobedeceu o profeta e foi fazer. E Saul perdeu o reino porque ele não deu ouvidos ao profeta, ao homem de Deus. Deus, irmãos, quando alguém tenta se levantar contra os seus, quem vai tomar a frente é Deus. Não pense em você quando você está chateado, quando você está magoado com o seu pastor, ou com o seu líder. Eu estou falando aqui de um modo amplo ainda, né? Eu estou falando do pastor, vou chegar aqui nos líderes, mas vamos falar mais sobre isso. Você está chateado com o seu líder, você está chateado com o seu pastor, você está chateado com aquele que tem uma autoridade sobre você. Tudo o que você fala, Deus ouve. Tudo o que você pensa, Deus ouve. Deus ouve e vê. Ele vê o seu coração, irmão. Ele sabe o que está dentro de você. Tem gente que fala assim: mas tem as decisões ali que o pastor toma, que eu não concordo muito com o pastor, não, mas eu vou fazer porque eu sou obediente. Não, você não está sendo obediente, você está sendo rebelde. Isso não é obediência, isso não é submissão. Quer dizer então, Tony, que eu tenho que aceitar de coração? Sim, você tem que aceitar de coração. E se você acha que você tem alguma coisa, que você está sendo mal compreendido, coloca diante do justo juiz. Converse com Deus. As pessoas pensam assim: eu não peco porque eu não roubo, porque eu não estou adulterando, porque eu não estou em prostituição, porque eu não estou na impureza. Mas sabe que há pecados escondidos, irmãos? E um dos pecados escondidos que existem pairando por aí é a rebeldia, é o coração rebelde. Você está aqui, mas não acabou ainda não. Vou continuar dizendo aqui o que o Senhor disse para ele. Eu não estou dando uma de fofoqueiro não, amém, irmãos? Isso é para crescimento nosso. E o Senhor continuou dizendo para ele assim: John, quando você estiver perante mim prestando conta pelo período que você esteve servindo esse pastor, você não dará conta primeiramente de quantos jovens você levou à salvação lá em Orlando. Você primeiramente prestará conta pela sua fidelidade ao pastor sobre o qual eu te coloquei. Não, mas ali está cheio de jovens na igreja, está cheio de vidas na igreja. Eu trouxe um bocado de gente para a igreja. Deus leva a sério a questão da autoridade constituída por ele. Amém, irmãos? Deus leva muito a sério isso.
Não pense você que você vai chegar lá reclamando do seu pastor para Deus, reclamando do seu líder para Deus, e Deus vai dar razão a você, não, irmão. Se Deus achar que o seu pastor está errado, o seu líder está errado, Deus vai tratar direto com ele. Mas pode ter certeza que Deus não vai chegar ali, irmão, porque você quer e vai tirar o seu pastor do lugar, não. Você vai ter que aprender a amar o seu pastor. Você vai ter que aprender a amar o seu líder. Você vai ter que aprender a fazer as coisas corretas diante do Senhor. Andar em rebeldia é andar em pecado. Eu vou ler uma coisa para vocês que está escrito em Jó. Abre comigo aí em Jó, capítulo 36. Do versículo 11, na versão NVI, por favor, se você for projetar. O que mais Deus quer de mim e de você é obediência. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Jó 36, 11 diz assim: se lhe obedecerem a Deus e lhe servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Aleluia. Obedecer a Deus não é obedecer somente diretamente a Deus, mas obedecer às autoridades que Ele constituiu sobre a sua vida. Se você fizer isso, se você obedecer e lhe servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam, diz a palavra do Senhor. Não adianta, irmão, você ficar brigando com a autoridade, com aquilo que Deus constituiu. Como eu falei, se o pastor estiver errado, é Deus que vai cuidar dele, não é você. Sabe que tem mais aqui que eu vou ler para você. Então o Senhor disse algo que me deixou em estado de choque. Na verdade, você poderia ganhar toda a juventude de Orlando e vir perante mim e ser julgado por não ter sido submisso e fiel ao seu pastor, ao qual eu te coloquei. Sabe, irmãos, eu sempre orei ao Senhor tentando entender o porquê que Deus me trouxe para cá, e eu sempre imaginei que era porque eu orava a Deus falando assim: Senhor, eu quero uma igreja da palavra. Eu quero uma igreja da palavra. Eu quero uma igreja da palavra. Eu sei que Deus ouviu minha oração, mas há um propósito de Deus para eu estar aqui. Como há um propósito de Deus para você estar aqui. Amém, irmãos? Vou dar um exemplo para vocês. Está aqui o pastor Gerson. Nada de bajulação dele, nada disso não. Ele está aqui como exemplo mesmo. Eu já tinha no meu coração para dar ele como exemplo. Aí muitos dizem assim: mas o pastor Gerson está aqui, ele está ali mexendo numa lâmpada, está consertando o vaso, e o som ele ligou, parece que ele tem o dom. Não é que ele tem o dom, irmão. Ele tem um chamado, e ele entendeu onde Deus colocou ele para estar, para servir ao pastor Wellington. Amém, irmãos? Porque ele sabe, se eu não fizer, é perigoso o pastor Wellington ter que fazer. Não, mas está lá em Atos também, que os discípulos levantaram outros lá para poder, né, atender as helenitas, os helenitas, tal, e aí eles tinham mais tempo para a palavra. Sim, eles tinham mais tempo para a palavra, mas o propósito de Deus, quando bota você debaixo de uma autoridade, é você servir a autoridade primeiro, e você vai ser honrado lá na frente. Outro exemplo que eu dou a você é o apóstolo Guto. Ele mesmo fala que quando ele foi chamado pelo pastor Bud, ele serviu o pastor Bud, irmão, em tudo, não só na igreja, como também na vida pessoal. Ia fazer compra, ia no mercado, ia no banco, dirigia o carro, fazia, acontecia. Para muitos aquilo ali poderia ser uma coisa boa e uma exploração do pastor Bud. Mas havia algo de Deus lá, irmãos. Aonde é que está o apóstolo Guto hoje? Quem é o presidente do ministério hoje, irmão? É porque a gente não pode olhar as coisas, irmãos, pela nossa ótica natural. A gente tem que ter uma visão de Deus nas coisas. Se Deus colocou você nessa igreja para você servir onde você está, foi Deus que te colocou. Sirva de todo o seu coração. Você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o propósito de Deus. Você não sabe o que Deus quer fazer para você. Está lá, pastor Bud, eu me lembro disso e me marcou muito quando eu vi num vídeo ele, acho que foi conferência de ministro, eu não sei, ele passando para Guto, o pastor Guto, o cajado. Ele disse uma coisa seguinte: a partir de hoje, o que Guto falar é como eu falando. Ou seja, ele passou, ele transferiu a unção. E quem vê o pastor Guto, não é que eu analiso as pessoas, mas eu olho muito o que as pessoas falam e fazem. O pastor Guto, ele é apaixonado pelo ministério, ele é apaixonado por igrejas, ele é apaixonado por vidas. Eu admiro quando ele chora quando uma igreja é aberta, porque eu vejo o amor de Deus no coração dele. Mas pastor Bud também era assim. Era duro, mas era amoroso com a igreja. Amém, irmãos? Você está aqui, você não sabe às vezes o que você está fazendo.
Daqui as meninas que estão, as missionárias que estão aqui. Por que eu não fui para o campo ainda? Porque não chegou o tempo de você ir para o campo. Chegou o tempo para você servir aqui. Amém, irmãos? E se o seu pastor chega para você, você fala assim, pastor, vou lá para o meio da tribo. Aí o pastor fala assim, não, vai ter tempo disso aí não, você vai ficar aqui, você não vai agora não. O que você vai fazer? Ah, mas eu tenho um chamado. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Porque a gente tem uma visão da igreja meio deturpada hoje em dia. As pessoas deixaram de honrar pastores, deixaram de honrar a unção, deixaram de honrar o chamado, deixaram de honrar a autoridade que Deus dá aos pastores, aos homens de Deus, não só ao pastor, mas aos líderes de departamento. Líderes de departamento são levantados nessa igreja para servir o pastor Wellington. Alô, é servir o pastor. Amém, irmãos? Eu não sei se você já ouviu uma ministração como essa. Eu estou falando aquilo que eu ouvi do Espírito Santo. Pode soar estranho para você, mas eu tenho que servir ao homem. Não, você serve a unção que está na vida daquele homem. E quando você honra, quando você obedece, vai voltar dessa unção para a sua vida e vai te abençoar. Você vai ser próspero. Se vocês obedecerem e servirem, vocês serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhe restam. Amém, irmãos? Está aqui pastor Guga, está aqui pastor Tiago. E o que eu vi? O pastor viajou, pronto, aí aconteceu as coisas na igreja. E eu sou observando essas coisas. Eu medito nessas coisas, irmãos. Eu procuro ver Deus onde Deus está agindo, o que Deus está fazendo no meio. O pastor Jé estava aqui sábado e domingo, não sei nem se ele sabe o endereço da casa dele ainda. Ele vive aqui. Aí está lá o pastor Guga envolvido também, está ali o pastor Tiago envolvido também. Eu falei, não, eu vou me envolver também. A igreja precisa se envolver também. Você precisa se envolver também. Pastor, o que eu posso fazer? O senhor está precisando de quê? O que eu posso participar? O que eu posso fazer? Não, irmão, só ora. Já é alguma coisa. Amém, irmãos? É isso que nós temos que fazer, porque é nisso que se encontra a união que Deus deseja. Aquilo que está escrito em 1 Coríntios capítulo 10, 1:10. Tenham o mesmo pensamento, tenham o mesmo pensamento. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Tem pessoas que, na verdade, elas sofrem certas coisas porque elas não buscam a compreensão na palavra. Toda pessoa que anda em rebeldia, irmãos, ela vai se levantar como um divisor. Ele não é um agregador, porque a rebeldia faz isso. A rebeldia, ela traz a divisão. O prefixo di quer dizer dois. Visão, ou seja, tem duas visões, apresenta duas visões. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Foi como Deus falou aqui com o John Bevere. Eu escolho um líder para cada ministério. Amém, irmãos? Nós vamos seguir a visão aqui nessa igreja que Deus deu ao pastor José Wellington. Amém, irmãos? José Wellington, ele segue a visão que o ministério passa através de Joselito Barbosa. Joselito Barbosa segue a visão do ministério de acordo com aquilo que chega para o apóstolo Guto. E acabou, irmão. Lembra o que eu disse para você no começo? Que a Lisa Biver falou? A segurança, a liberdade na submissão e escravidão na rebelião. Quando você é submisso, irmãos, você encontra liberdade, você encontra favor, você encontra prosperidade, você encontra cura, você encontra salvação, salvação da sua casa, salvação da sua família, porque você está obedecendo, irmãos. Quando Deus te coloca diante, debaixo de uma autoridade, Deus está vendo o seu coração em obedecer. Você vai colher frutos por causa dessa obediência. Amém, irmãos? 1 Samuel, no capítulo 15, 22, é conhecido, não precisa você abrir. Diz assim, porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra. Olha o que o profeta está dizendo aqui. Quanto em que se obedeça a sua palavra. Eis que o obedecer é melhor que sacrificar, e o atender é melhor que gordura de cardeiros. Obedecer é melhor que sacrificar. E o atender, o que é o atender? Ei, Gerson, faz isso aqui. Ei, Guga, faz isso aqui. Pastor Guga vai lá, pastor Gerson vai lá e faz. Ei, pastor Tiago, vai lá para São Sebastião domingo, fica plantado na porta lá, evangelizando. Atenda. Atenda. É isso que é atender. É isso que está falando o versículo aqui.
Você não pode, porque há pessoas cansadas dentro da igreja, pessoas fracas dentro da igreja, porque elas resistem à autoridade. Por que elas não avançam? Por que elas não crescem? Porque elas resistem à autoridade. Você está entendendo, irmãos? Não adianta você vir com as suas ideias, com os seus planejamentos. Aqui nós temos um conselho e um corpo diretor, irmãos. Que o pastor traz, nós temos os conselhos, tem as coisas da igreja para poder fazer, mas a decisão final é sempre do pastor José Wellington. E eu vou falar mais para vocês. A autoridade de Deus não é só dentro da igreja, não, irmão. Alô? Esposas, lá dentro do seu lar, a autoridade do seu lar é o seu marido. A mulher já arranja o dente, já aperta aí, já. É isso mesmo. Tem gente que está passando por privações, por coisas dentro do seu casamento, porque está deixando de reconhecer a autoridade de Deus sobre a vida do seu marido. Deus não colocou autoridade sobre você, não. Há uma coisa errada, irmãos, que as pessoas, que até mesmo eu já falei sobre isso, mas eu estava meditando na palavra esses dias. Ah, mas Eva caiu porque Adão não estava cuidando do jardim. Mentira. Porque se fosse dessa forma, Eva era uma retardada. É ou não é? Me perdoe a força da palavra. É ou não é verdade? Ela tinha o poder da escolha. Ela poderia não pecar. Ela pecou não foi porque Adão não cuidou do jardim, foi porque ela quis pecar. Foi ou não foi? Sim ou não, irmãos? Sim. Não fica na dúvida não, irmão. Vai lá na Bíblia, vê lá na Bíblia se não foi assim. Porque as pessoas têm a mania de querer colocar a culpa nos outros, das coisas que acontecem. Não, a pessoa ela peca porque ela quer, ela erra porque ela quer. Se a mulher ela não se torna submissa ao seu marido é porque ela não quer. Porque se ela seguir a palavra, ela vai conseguir e Deus vai abençoar esse casamento. O marido não vai tratar a mulher como um cavalo, como um grosso. Ele tem que tratar uma mulher com total respeito, de acordo com o Senhor, porque mulher é filha do Senhor. Amém, irmãos? Você, mulher, é filha do Senhor. É assim que o marido tem que te tratar. Mas ela tinha a escolha de escolher. Ela tinha a escolha para fazer. E ela fez a escolha errada. Mas não se ponha, não, é porque Adão não cuidou do jardim, não. Cada um vai prestar contas a Deus daquilo que fez. Adão vai prestar contas a Deus daquilo que ele fez, porque ele comeu do fruto também, mas ela também vai prestar contas a Deus porque ela deu vazão à serpente. Dentro do seu trabalho, irmãos, a mesma coisa. Você precisa ser submisso ao seu chefe. Ah, mas o meu chefe é um perturbado, o meu chefe é um endemoniado. Irmãos, você precisa ser submisso ao seu chefe. Alô? Vocês estão aqui? Amém, irmãos? A gente está ouvindo coisas hoje, irmãos, que são vacinas para a gente, que às vezes a gente pode estar errando. Sabe, às vezes você está, eu sou crente, eu não tenho que ficar ouvindo o perturbado do meu chefe, não, você tem que ouvir. É de lá que sai o seu sustento. É lá onde Deus colocou você para você trabalhar e você ganhou o seu dinheiro. Todo final do mês está lá o seu salário na sua conta porque o seu chefe contratou você. Se o seu chefe não for com sua cara, você está na rua. É ou não é verdade? É, irmão. Ah, não, mas eu sou filho. Hoje essa história de obedecer pai é cafona, é careta porcaria nenhuma. Você quer viver mais, irmãos? Obedeça seu pai. Tudo envolve a autoridade de Deus. Amém, irmãos? Não existe autoridade que não foi estabelecida por Deus. O seu chefe é uma autoridade sobre você. Filhos, os seus pais são autoridades sobre você. Esposas, o seu marido é uma autoridade sobre você. Ei, ministros, você tem um líder na igreja que você é submisso a ele. E assim vai. É assim que funciona o mundo. E às vezes a gente está errando, às vezes a gente fica dando murro em ponto de faca, procurando, mas por que está acontecendo? Por que as coisas não funcionam? Por que as coisas não andam? E Deus está dizendo para você, ó, conserta aqui, ande em obediência aqui. Ei, sirva o seu líder. Ei, sirva o seu pastor. Ei, ouça o que o seu líder está dizendo. O pessoal do louvor já sabe, irmão. Ah, vamos mudar tal música que ninguém fica com cara feia, não. Amém, irmãos? Ninguém fica com cara feia, não. Porque já entenderam a questão da autoridade. Eles sabem. A mesma coisa no meio da igreja. Você que é liderado, não fique com raivinha ou emburradinho quando o seu pastor falar alguma coisa para você não fazer. Ah, mas aos seus olhos pode ser uma coisa extraordinária. O que eu acho extraordinário nessa história do John Bevere é porque Deus chegou para ele e falou assim, olha, se você continua no caminho que você estava, ia acontecer uma divisão entre a igreja e os jovens. Os jovens, eles iam para um lado e a igreja ela ia para o outro lado. Ei, irmão, quem conhece o nosso futuro é Deus. Amém, irmãos? Eu creio que Deus é mais sábio do que eu, do que você. É ou não é verdade? Eu creio nisso, irmão.
Os nãos de Deus também trazem livramento, amém? A gente não pode ser menino mimado não, cristão mimado não. Faz biquinho porque Deus disse não, porque não aconteceu. Às vezes é livramento para você. Certa vez a gente ia viajar e vendo meu coração para a gente não viajar. Eu falei com a minha esposa, eu falei com a minha filha, não, a gente não vai viajar. Mas a gente não orou, Deus não protege, eu sei. Mas há algo dentro de mim, há o Espírito Santo dentro de mim que me guia em todas as coisas. E se Deus falou para eu não poder ir, para eu não ir, eu não vou. E pronto, acabou. Amém, irmãos? Pode chorar, pode fazer o que for, mas eu não vou. Eu não vou. Aleluia. Mais importante para Deus, irmãos, não é o tanto que eu faço, mas o tanto que eu obedeço. Eu tenho que fazer muito dentro da igreja. Não, irmão. Às vezes uma coisa que Deus está usando o teu pastor para falar com você, obedeça naquilo já é o suficiente. Amém, irmãos? Excelência não tem algo, não está em algo que eu faço, mas como eu faço. Não é, irmão, simplesmente eu estou aqui todo domingo, toda terça-feira, toda quinta-feira. Não, a excelência para Deus é eu estar aqui no domingo e fazer bem feito no domingo, servir bem servido no domingo, servir ao pastor bem servido, servir a igreja bem servido. Isso é excelência diante de Deus. Amém, irmãos? É assim que funciona. Aí eu pergunto para você nessa noite. Vocês me falam a hora, é porque eu estou aqui falando. Tá tudo certo, né? Você me fala aí quando tiver, viu, Bar? Você me avisa aí? Falta quanto? Falta 2 horas ainda? Falta, né? Aí eu pergunto para você nessa noite, irmão, para você meditar, não responda não. Qual ministério que você tem construído, o seu ou de Deus? Você tem sido obediente, irmão? Você tem sido obediente ao Espírito? Você tem sido obediente ao seu pastor? Eu já vi pessoas, irmãos, que perderam ministérios porque deixaram de ouvir os seus pastores. O pastor falou assim, não faz, ele foi lá e fez. E a coisa não andou, não funcionou. Pode ter certeza, irmão, que quando for algo para você fazer, Deus vai falar no seu coração, mas também vai falar no coração do seu pastor. Amém? Amém, irmãos? E esteja pronto para a resposta. Seja humilde, irmão, para a resposta. O que agrada a Deus? Salmo 51, versículo 16. Abre aí comigo. Vocês estão com calor, pessoal? Está quente aí? Glória a Deus. Salmo 51, versículo 16. Salmo 51, 16 diz assim: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria. Isso é Davi falando para Deus. Do contrário, eu te os daria. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Isso que é importante para Deus, irmão. Coração quebrantado. É o seu pastor dizer assim, não faça, e você se alegrar com isso. Amém, irmãos? É o seu marido dizer para você, não faça isso, e você ficar alegre. É você, filho do seu pai, por proteção, dizer a você assim, olha, não faça isso, e você se alegrar por isso. É isso que agrada a Deus, coração humilde. E Deus ainda falou com John Bevere, como é que você vai chegar para falar isso para os seus liderados? Olha como é que Deus vê no coração. Deus é Deus, né? A gente não, né? Como diz Joselito. Deus ainda perguntou para ele, como é que você vai fazer com seus liderados para dar notícia? Porque a preocupação dele, como eu vou falar para os meus liderados? 8 meses treinando esse pessoal, como é que eu vou falar para eles? Você vai chegar lá para ele, falou assim para ele, você vai chegar lá para eles, não, gente, olha, o pastor chegou e falou que não vai fazer, deu tudo errado, e eu não estou entendendo a cabeça do pastor, eu não sei como vai acontecer. Não, ele tiver entendeu. Ele falou assim, não, eu vou chegar alegre. Gente, aconteceu algo extraordinário da parte do Senhor, o Senhor nos deu um livramento, e não vai acontecer mais a célula. E os jovens entenderam e se alegraram com ele. E ele falou o seguinte, que a maioria daqueles jovens que estavam lá dentro daqueles 24, que eram os líderes, a maioria fazendo a obra do Senhor, ministrando a palavra como pastores, como missionários, porque é assim que funciona, irmãos. Há liberdade na obediência. Há liberdade na obediência. Se você dentro da igreja você está se sentindo preso ou oprimido, alguma coisa você precisa tratar com Deus, alguma coisa você precisa procurar dentro de você. Se o seu pastor está errado, ele vai ser tratado por Deus. Ele vai prestar conta diante de Deus num dia, mas nós também vamos prestar conta como nós nos apresentamos diante do nosso pastor, como nós servimos na igreja, como nós servimos no ministério. Isso
preenche uma lacuna que tinha até dentro de mim. Eu falava assim, pai, mas tem os pastores, mas aí os apóstolos que tem lá, e os missionários, os evangelistas que estão ali também. E aí eu entendi, irmãos. Enquanto você não vai para outro canto, você tem que chegar na igreja local, você tem que ser uma bênção para o seu pastor e tem que ser uma bênção para a sua igreja. Simples assim, irmão. Simples assim. A vida de pastor não é mole, irmão. Não é mole. É tanta coisa, todo mundo chega aqui, a igreja está bonitinha, né, pastor Gerson? Ar-condicionado, tudo funcionando, tudo certinho, cadeira confortável, mas, irmãos, é cada pedreiro. Você lidar com gente não é mole não, irmão. É muito amor. Tem que ter muito amor. Amém, irmãos? E graças a Deus por isso, irmãos, que nós tratamos com amor. Mas guarde dentro do seu coração, se algo não está funcionando, não está indo bem para você, veja como está o seu coração com a sua liderança. Veja como está o seu coração com o seu pastor. Veja como está o seu coração com o seu marido. Você que é filho, as coisas não estão andando muito bem. Veja como está o seu coração com seus pais. Alinhe o seu coração com a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente seja obediente em tudo, irmão. É simples assim, irmãos. O Senhor Jesus, quando ele esteve nessa terra, ele foi obediente em todas as coisas. E é assim que a gente tem que andar. Ah, mas não está prosperando, não está avançando. Aí por que não está avançando? Procura a sua vida de amor como está, em primeiro lugar, mas também procure saber se você está obedecendo. Se você realmente está sendo um servo fiel. O Senhor fala de Moisés, você vê o que aconteceu com Miriam e aconteceu com Arão. Não, o Senhor não fala também por nós? Ou só fala por Moisés? Foram questionar. E a Bíblia diz que o Senhor ouviu. É isso que eu estou falando. Cuidado com aquelas pessoas que estão magoadas dentro da igreja com a liderança. Cuidado com aquelas pessoas que estão dentro da igreja magoadas com o ministério. Cuidado com o que elas estão falando. Ore por essas pessoas. Amém, irmãos? A gente não está aqui para ajudar e nem para atacar pedra em ninguém, não. A gente só precisa tomar cuidado com a questão da divisão. O que está saindo da boca dela? Está trazendo, está agregando alguma coisa à nossa vida espiritual, ou está levantando, ou está trazendo uma leva contra o ministério, uma leva contra o pastor. Porque todo aquele que anda em rebeldia, irmãos, que sofre alguma coisa, que foi magoado em alguma coisa, tem um coração sujo por alguma coisa, ele vai botar culpa em todo mundo. Ele vai botar culpa em todo mundo. Já teve pessoas que chegaram para o pastor aqui para falar mal de mim. Aí chegou para mim para falar mal do pastor. Aí chegou o pastor para falar mal do pastor Gerson. Aí chegou o pastor Gerson para falar mal de mim. E sempre a mesma história. Pessoas que não trataram o seu coração com relação à autoridade, com relação à submissão à autoridade. Isso é algo muito sério. Eu aprendi uma coisa, se eu for para abrir a minha boca e falar besteira, eu prefiro ficar calado. É assim que funciona, gente. E a gente precisa orar pelas pessoas. A gente, como eu falei, a gente não está aqui para atacar pedra em ninguém. Mas você precisa abrir o seu entendimento espiritual. Quando você vê que a conversa está tomando um rumo errado, um caminho errado, irmão, salte fora. Caia fora. Não se contamine. Deus, ele é rápido para tirar, para cortar essas coisas que contaminam. Foi o que aconteceu com Miriam e Arão, irmão. Miriam ficou leprosa lá 7 dias. Ela teve que esperar. Saul perdeu um reino. Por que Adão e Eva caíram, irmão? Você já parou para pensar nisso? Na época de Adão tinha prostituição, tinha adultério, tinha impureza, tinha alguma coisa nesse sentido para eles caírem? Não, eles caíram por causa da desobediência à palavra de Deus. O Senhor vela pela sua palavra não só para que seja cumprida naquilo que ele fala, mas principalmente prometendo, mas principalmente por aquilo que ele ordena. Ele quer saber se eu e você estamos prontos e obedientes à palavra dele. O não de Deus é segurança para você. Mas nós temos dele o sim e o amém. E glória a Deus por isso. Amém, irmãos? É essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham sido edificados, tenham aprendido sobre essas coisas. Leia mais, estude mais, irmãos. Quando a gente lê a Bíblia, a gente tem uma inspiração quando a gente lê a Bíblia. Mas há assuntos que a gente precisa estudar. Submissão e autoridade. Você que fez o rema, vá para a sua apostila novamente. Leia novamente sobre submissão e autoridade. É importante a gente andar nessas coisas. É importante para o ministério e principalmente importante para a nossa vida. Amém, irmãos? Para que a gente não erre. Amém? Pai Santo, querido amado, graças nós te damos, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem vinda do teu coração, do teu Espírito.
Eu rogo ao Senhor, em nome de Jesus, que não seja simplesmente uma palavra ao vento, Pai, mas que venha fazer com que a nossa mentalidade, Pai, o nosso coração seja aguçado, Pai, naquilo que você quer para as nossas vidas. A submissão e a autoridade do nosso coração não seja superficial, Pai, mas seja verdadeira, seja íntegra. Oramos, Pai, também pela vida do pastor Wellington, um pastor da nossa igreja, Pai. Abençoamos a vida dele, abençoamos a vida da Jussane, aonde eles estiverem, os seus netos, seus filhos. Nós queremos sim, Pai, fazer a sua vontade, servindo de coração a esse casal, servindo de coração no meio da nossa igreja. Obrigado, Pai, pela vida deles, que em nome do Senhor Jesus eles venham de lá, Pai, renovados, cheios do Teu Espírito, Pai, renovados na visão do Senhor para ele, Pai, e a visão que você der para ele, Pai, para as nossas vidas, para esse lugar, nós vamos cumprir e obedecer de acordo com a sua vontade, Pai. Colocamos o nosso coração diante do Senhor, para que a gente seja ajustado, Pai, em todas as coisas. Abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso entendimento, Pai, para esse tempo novo que está chegando para essa igreja, para o crescimento que você está trazendo para essa igreja, Pai. Obrigado pelas pessoas que estão chegando, obrigado, Pai, pelos milagres que já estão acontecendo no nosso meio, obrigado, Pai, por tudo aquilo, Pai, salvação, Pai, salvação que você está fazendo no meio dessa casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos à disposição do Teu Espírito, Pai, para obedecer a Tua palavra a tempo e fora de tempo, seja dentro da igreja, seja no meio do nosso trabalho, seja no meio da nossa casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós queremos andar em retidão, Pai, andar em obediência ao Senhor. Nós te agradecemos desde já, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Graças a Deus. Vocês foram edificados, irmãos? Amém, minha irmã.